Bom, governador Rui Costa, é um prazer sempre enorme falar com o governador Rui Costa, um dos grandes quadros políticos do Brasil e, por consequência, também governador de um estado que eu sou aguado para voltar lá, faz tempo que eu não vou. Me lembro, tem o hotel Otton lá ainda ou mudou de nome, hein? Todos esses hotéis que eu ia com a equipe do Luciano do Vale acabaram ou mudaram de nome, né? Mas era um hotel lindo na beira do mar, um negócio assim fantástico. Ainda tem esse hotel lá, governador? Deve ter, né? Deve ter mudado de nome já. Bom dia, governador. Bom dia, Datena. Bom dia, você estava falando de mortes e já emendou que onde você vai, você mata os hotéis. Então, esse foi mais um que você matou, então. O Otto fechou. Sabe? Não fui eu que matei, não. Foram os governos brasileiros e políticos incompetentes que quebraram alguns hotéis, a maioria deles quebraram a economia e os hotéis foram sendo obrigados a vender e mudaram de nome. Eu não matei nada, eu não sou político até agora, não entrei para política, não tive nenhum cargo administrativo e não fui ministro da Economia. Esses caras todos é que mataram os hotéis antigos, que foram obrigados a vender e mandar muita gente embora e normalmente vendem para grupos internacionais que vêm aqui ganhar a nossa grana. Esse é o grande detalhe. Mas esse hotel transformou em prédio residencial. Hoje foi colocado no chão e está sendo construído lá 4 prédios residenciais. Uma pena. É uma pena, porque o baiano tem muito lugar. O soteropolitano tem muito lugar bonito para morar na praia, entendeu? Mas não precisava fazer daquele hotel, porque daria oportunidade para a gente ir lá no hotel. Né? Então, o soteropolitano tem uma costa maravilhosa, só ali de Salvador, vai escolher outro lugar para fazer prédio de apartamento para o soteropolitano morar. Mas aí daria mais chance para o povo brasileiro ir para aquele hotel lindo. Era lindo aquele hotel. Ficava dentro do mar, parecia que estava num navio, cara. Eu acho assim impressionante, uma coisa fora do comum. E eu tenho muita história para contar desse hotel, porque era uma equipe muito bacana. Já estive lá com o Rivelino, já estive lá com Pelé comentando o jogo de futebol, já estive lá com o Mário Sérgio e o grande Luciano do Vale, Juarez Soares. A nossa equipe ia para lá direto na Bahia. Eu não sei também se tem, porque quebra tudo nesse país, né? Mas acho que era o restaurante da Miriam, ou da Miriam acho que era no Recife. Bom, eu não sei. O Luciano do Vale ele não fazia escala. Ele fazia o seguinte, falou, Datena, bom, essa semana nós vamos almoçar dessa churrascaria lá em Porto Alegre. Bom, agora nós vamos comer uma peixada da Miriam lá não sei se era Recife ou Bahia. Depois, na outra semana, a gente vai passar no Rio de Janeiro, naquele restaurante do Mários, e comer uma carne. Então não era escala. A gente perguntava assim, ô Luciano, mas quem vai jogar? Eu falava, isso é detalhe. Mesmo porque o Luciano de Costas foi o maior narrador que eu conheci da minha vida, entendeu? E ele sempre exaltava o Brasil, exaltava a bandeira brasileira e exaltava demais qualquer estado que a gente ia, dizendo que o Brasil era o maior país do mundo, e era mesmo. Governador, eu tinha marcado um café com o governador, mas a rádio não me liberou para deixar de fazer o programa aqui, mas a gente tem um prazer de conversar aqui. Mas eu quero ir lá para a Bahia, seja qual for o hotel que eu ficar, eu vou pagar do meu bolso, não estou pedindo para o governador me convidar para escrocar dinheiro de governo, não. Pago no meu bolso, fico lá e vou ter o maior prazer em convidar o governador para tomar um café comigo. Mas também tomarei um café no Palácio, com certeza, se assim for convidado, com o maior prazer. Mas a estadia é minha e a comida minha, como sempre fiz, eu vou pagar do meu bolso. Mas, governador, parece que o senhor está fazendo uma política de ir na contramão da história do que o país está fazendo. Conversava ontem com o Dimas Covas, que é um dos maiores cientistas do Brasil. Falei, ô Dimas, parece que a pandemia acabou, pô. Parece que ninguém mais fala em pandemia. Aliás, tem uma notícia boa que eu vou dar daqui a pouco sobre remédio, né? A gente só fala sobre vacina, mas não é tratamento precoce, então pode ficar tranquilo que não tem nada a ver com tratamento precoce. Essa bobagem que nem avisa a prova. Mas, governador, o senhor está indo na contramão da história, não está abrindo o estádio de futebol, né? O senhor parece que, não sei se mantém algumas medidas restritivas ainda, e deve ter um motivo lógico para fazer isso, porque todo mundo que está correndo atrás de eleição foi muito legal em dizer que o Bolsonaro é negacionista, e é mesmo pra caramba,
Você tem um cara que é negacionista, é o Bolsonaro, mas muita gente também fez campanha política nas eleições para eleger os seus prefeitos, pregando um negacionismo desgraçado com campanha presidencial. Agora o senhor podia chegar e falar, não, está tudo aberto, vamos botar Bavi, vai estar lotado o estádio. Qualquer jogo, nós vamos lotar o estádio. Então, não é uma medida política, chegando em época de eleição, muito legal. Mas por que o senhor toma essas medidas nesse momento, governador? Medidas corajosas, aliás, num momento como esse. Ô, Datena, eu sempre gosto de repetir para a população que eu, graças a Deus, venho de uma família humilde, educado por minha mãe e meu pai, e minha mãe dizia sempre que a gente deve olhar no olho das pessoas e falar sempre a verdade. Eu detesto político demagogo, detesto demagogia, e eu acho que a gente tem que ser sincero com as pessoas. Nós, graças a Deus, estamos em queda comparado com março, que foi o pior mês da pandemia desde o início. Março desse ano nós chegamos a 22 mil casos positivos, chegamos a ter 2 mil pessoas internadas em UTI na Bahia. Então foi uma tragédia o mês de março deste ano. E de lá para cá, graças a Deus, conseguimos entrar em queda, principalmente a partir da vacinação. E vínhamos caindo, chegamos a ter 2 mil contaminados, com o número de pessoas internadas caindo bastante. Mas, infelizmente, tivemos um repique. A semana passada subimos 35% e subimos um pouco ao patamar de 2.700 e, portanto, nós seguramos qualquer medida adicional de abertura e, com isso, a gente pretende segurar a contaminação. Então, eu não gosto de ir no oba-oba, eu digo sempre que pandemia, há mais de 100 anos que a humanidade não atravessa uma crise sanitária dessa, nós temos que fazer o processo de abertura muito cauteloso, com cuidado, para não jogar fora tudo o que nós fizemos. Esse vírus se mostra muito perigoso, ele vai sofrendo mutação e, com isso, vai se tornando mais difícil de combatê-lo. Então, nós estamos indo com cuidado. Espero que os números voltem a cair. Ontem já diminuiu um pouco, foram para 2.500 casos, então reduziu 200 em relação à sexta-feira. Espero que na semana que vem nós tenhamos números mais baixos. Se os números voltarem a cair, Datena, de forma consistente, aí nós voltaremos a flexibilizar e, quem sabe, em breve anunciar o retorno da torcida ao estádio, mas isso tem que estar alinhado com a queda consistente dos números. Enquanto tivermos tendo repique dessa ordem de grandeza, não é possível ir para uma escala de 15 mil pessoas no estádio. Aí é muito risco. Governador, o Brasil inteiro temia que em setembro nós tivéssemos uma quarta onda, quinta onda, será, que os casos subissem muito devido às medidas que foram flexibilizadas. Né? Não aconteceu isso no Brasil até agora. E eu mandei investigar, porque eu recebi a notícia que tem um hospital aqui em São Paulo que tem muita gente. Já pedi para o Agostinho, que é o melhor repórter investigativo do Brasil, investigar, para saber se isso é verdade ou se estão escondendo números. Mas mesmo com a variante Delta, os números têm caído no Brasil inteiro. No seu estado, como houve aí esse aumento de 35%, o senhor tomou medidas, não é que tomou medidas, né? Não flexibilizou, coisa que poderia flexibilizar. Mas é claro que a economia também está sofrendo uma barbaridade com isso. No seu estado, o que é que está aberto, o que é que está fechado, o que é que está funcionando, o que é que não está funcionando. E é claro que o senhor já disse, deixou bem claro, que se houver tendência de queda, mesmo porque a situação econômica do país é terrível, a da Bahia não deve ser diferente, não é? Se houver tendência de queda, o senhor vai, obviamente, que flexibilizar também, como todo mundo fez, né? Mas com base científica. Mas nesse momento, o que está funcionando, o que não está funcionando na Bahia? Por exemplo, tem gente que, como eu, quer pegar um avião e ir embora para a Bahia e ficar lá uma semana. Tem muita gente que quer viajar para a Bahia. E um dos fatores positivos, né, da Bahia, que arrecada muito, é o turismo. Não há dúvida que é o turismo. O seu estado é lindo, é maravilhoso. Como os estados brasileiros são lindos, maravilhosos. A nossa costa, eu conheço o mundo inteiro, graças muito à Rede Bandeirantes de televisão, que eu viajei o mundo inteiro
E de graça, trabalhando, mas de graça. Mas eu não acho que tem litoral mais lindo que o do Brasil, não acho. O cara fala em ilhas gregas, nós temos Fernando de Noronha, temos ilhas mesmo lá aí no seu estado, na Bahia, aqui. Muito melhor do que ilhas gregas. O que eu vou fazer lá na Grécia? Não entendo nada, nem o grego entendo o que ele fala. O que eu vou fazer lá se eu posso ficar aqui e aproveitar o Brasil? Então, o que é que está funcionando lá, o que não está funcionando, isso o senhor pode voltar atrás em relação à abertura dos estádios, que já é um caso mais complicado, que é muita gente, mas pode ser feito paulatinamente também. Governador, é a pergunta que eu faço ao senhor. Lá as coisas nós flexibilizamos bastante, hotéis todos abertos, restaurantes, e nós permitimos eventos hoje até 1.000 pessoas. É evidente que restrito à exigência de quem foi vacinado, mas está liberado eventos, restaurantes, hotéis, pousadas. O que nós, por enquanto, estamos segurando são esses eventos com a escala maior, né? Porque se tiver um problema, a contaminação seria numa escala muito grande. Então, estamos contendo eventos até 1.000 pessoas e vamos acompanhar. Se daqui a uma semana, 2 semanas, os números voltarem a cair de forma consistente, aí nós sim liberaremos o público em estádio e faremos mais flexibilizações no tocante a eventos. Agora, as restrições hoje basicamente estão limitadas à quantidade de públicos em ambiente fechado e ao uso da máscara, que eu considero fundamental que as pessoas na rua, em lojas, no ônibus, no transporte, usem máscara. Isso reduz bastante. E a vacina, conforme a ciência afirmava, tem um efeito extraordinário na contenção dos casos graves. Se não impede a contaminação, mas pelo menos impede que as pessoas fiquem doentes gravemente quando são vacinadas. Então, elas até pegam o vírus, mas não complicam a ponto de precisar UTI ou de colocar a sua vida em risco. Então, a recomendação é que as pessoas tomem a vacina, a segunda dose. Já estamos aplicando a terceira dose acima de 60 anos de idade e a expectativa é que cheguem as vacinas agora para aplicar a terceira dose no público da área da saúde. Olha, tem milhões de nordestinos ouvindo a gente, muito lá no Nordeste mesmo, pelo virtual, fora do país, mas mais aqui em São Paulo, que tem mais nordestino aqui, que aliás os nordestinos fizeram a cidade de São Paulo. Nós somos muito gratos aos nordestinos, né? Tem muito nordestino ouvindo o senhor agora, a audiência está muito boa, porque o que tem de nordestino ouvindo a gente não está no gibi, eu tenho o maior prazer. E é impressionante que nessas avaliações políticas aí, eu chego a ter mais voto no Nordeste do que em São Paulo. É gozado isso, né? Eu não sei, eu me identifico muito com o nordestino. Não sei se porque eu pareço o Gonzagão, os caras, só falta botar o óculos, o chapéu que eu ganhei do amigo meu. Eu ganhei do Aloysio lá de Natal, um chapéu igual do Gonzagão. Eu botei mais um óculos escuro, fiquei a cara do Gonzagão. Só faltou a sanfona para tocar aqui. Aliás, o chapéu está aqui, ô Matilde, se puder, me traz aí o chapéu para fazer homenagem ao povo do Nordeste. Agora, estou virando político mesmo já. Agora que eu não vou botar o chapéu, senão vão falar que eu já virei político. Mas o governador, o cara é um bom político, e o cara que é bom político fica com essa frescura de dizer, eu sou um sou gestor, porque não sei o quê. É muito legal falar a palavra gestor. Mas, além de gestor, o cara tem que ter intuição. Intuição é o cara que se preocupa com o pobre, né? O senhor falou um negócio aqui que eu não esqueci. No meio de uma pandemia que estava morrendo gente pra caramba, da Atena. Está morrendo, tem muita gente internada ou machucada por causa de álcool. Eu falei, por quê? Lá atrás, hein, quando o botijão de álcool estava 80, 90 conto. Eu falei, mas como? Ele falou, não, o povo não está conseguindo comprar gás, está se queimando. Essa semana nós demos uma notícia de uma moça, jovem, bonita, grávida, hein? Estava cozinhando com álcool, o álcool entornou em cima dela, ela estava com um bebê no colo e grávida de um bebezinho ali, não sei de quantos meses. O bebê que estava no colo salvou-se porque ficou com 50% do corpo queimados,
e ela que teve 90% do corpo queimado morreu com o bebezinho. 2 vidas se perderam porque o brasileiro não tem dinheiro para comprar gás. Não tem como comprar gás. Como é que o senhor entende essa política do governo brasileiro que não muda, do Paulo Guedes que só quer, ao invés de cortar na carne com reforma administrativa, que esse governo inchado, os poderes inchados, só quer aumentar imposto, só quer dolarizar a economia, porque está tudo dolarizado, café, açúcar, arroz, feijão, tudo dolarizado, óleo de soja, tudo dolarizado, combustível dolarizado. Bolsonaro falou que ia tirar o cara da Petrobras, porque ele atrelava o preço do combustível ao dólar. Botou outro cara que está fazendo a mesma coisa. Como é que o senhor entende a política econômica do governo e até que ponto o Bolsonaro está querendo tirar do Paulo Guedes da reta e o dele da reta, dizendo que os governadores é que são responsáveis por essa crise por causa do imposto cobrado sobre todos os produtos, o tal de ICMS? Ô, Datena, um dos piores defeitos do ser humano é não assumir suas responsabilidades e transferir aquilo que é sua atribuição e a sua responsabilidade para os outros. É isso que o presidente faz ao tentar o tempo todo transferir as suas atribuições e suas responsabilidades para as outras pessoas. Então, ele sempre escolheu, ao longo do seu mandato, os governadores como seu bode expiatório, onde tudo que dá errado no seu governo, ele tenta dizer que a responsabilidade é dos governadores. É inconcebível, inaceitável, Datena, que a Petrobras, que é um monopólio, isso tem que ser dito com todas as letras, um monopólio de uma empresa controlada pelo Estado brasileiro, pelo governo brasileiro, que tem a maioria das suas ações, mas ela é um monopólio, o governo permitir que ela... Estatal de opinião, capital aberto, né? Estatal de capital aberto. Quem está ganhando é o governo, quem está ganhando são os acionistas da Petrobras. Os acionistas, a maioria das ações são de pessoas privadas no Brasil e no exterior, embora o controle das ações, vamos chamar assim, que o povo não sabe o que é a diferença de uma ação para outra, aquela que garante o comando, a indicação da direção, as ações ordinárias, como são chamadas, elas são do governo, mas a maioria das ações são as ações preferenciais, que é do setor privado. E esse monopólio, na minha opinião, deixa uma população refém, sem gás de cozinha, que é algo elementar para a alimentação, para a sobrevivência das pessoas, para cozinhar seus alimentos, e a um preço extorsivo de mais de R$100, e fica esse jogo de empurra. E eu concordo com você, Datena. O que a Petrobras fez nos últimos anos é inaceitável como autonomia do Brasil, soberania nacional. Ela diminuiu a produção nas refinarias brasileiras, isso tem que ser dito com todas as letras, Datena. Ela diminuiu a produção no Brasil, se concentrou apenas na produção de óleo bruto em águas profundas e passou a importar seus derivados. Então, a refinaria na Bahia, que acabou de ser vendida... Não, a gente vende petróleo. A gente vende petróleo. Só para ajudar o senhor, a gente vende petróleo mais barato para os caras e compra a gasolina refinada mais caro. Eu não sei que negócio é esse. E outra coisa, além de reduzir o refino, o Brasil não tem refinaria. De acordo com a produção de petróleo que ele tem, a gente tem que mandar refinar lá fora. Então, o que foi feito de escolha de política foi o seguinte: se diminui a produção de derivados, de gasolina, de gás de cozinha, e se aumenta a dolarização, ou seja, você compra do exterior. A compra do exterior devia estar vinculada se o produto lá fora está mais barato. Ou seja, essa combinação de descontrole econômico com a elevação do dólar a quase R$6, associada à diminuição da produção de derivados no Brasil, causou essa explosão do preço do gás, do preço da gasolina e do diesel. Esse é o fato. Ou seja, a economia se descontrolou, os passeios de moto, de jet ski, de lancha do presidente, demonstrando que ele não tem nenhuma vontade de trabalhar pelo Brasil, fez com que a credibilidade do Brasil caísse.
a instabilidade jurídica e institucional, as ameaças constantes dele às instituições, criou essa instabilidade econômica e, portanto, o dólar explodiu de preço e ele mandou, junto com a direção da Petrobras, diminuir a produção de gasolina na Bahia, em todas as refinarias, a produção de gás de cozinha, e passou a importar esses derivados. Com isso, nós tivemos dois momentos de alta, que é o dólar e a importação. E, portanto, isso é inaceitável, isso tem que ser revisto, e é preciso que alguém possa governar nosso Brasil, que, na minha opinião, está à deriva, sem governo, associado, Datena, a um problema grave que hoje o governo não tem política educacional, não tem política de saúde, não tem política de desenvolvimento de infraestrutura portuária, aeroportuária, ou seja, uma ausência completa de governo, com o orçamento federal sequestrado pelo parlamento para garantir as gordas e recheadas emendas parlamentares, que está tudo no balcão da política. O recurso federal hoje está todo no balcão da política e nada de programas de infraestrutura ou programas sociais. Vereador, o Flávio Dino disse aqui que essa colocação de que o aumento do ICMS é uma questão constitucional e tem que passar pelo Congresso. O vereador que aumentar ou diminuir o ICMS por conta própria estaria incorrendo em crime. Isso é verdade ou não? Datena, tem uma lei aprovada no Brasil, que já está em vigor, que os governadores não podem mais alterar individualmente seu ICMS, eles têm que passar pelo CONFAS e só aprova por unanimidade dos 27 governadores. Então, o gás de cozinha, por exemplo, na Bahia, cobra o menor índice que existe no Brasil, que são 12% de ICMS. E esse é o que os estados cobram. Então, nem pode aumentar e nem pode diminuir. Isso tem que passar pelo CONFAS e não houve qualquer aumento, e isso tem que ser dito com todas as letras, qualquer aumento de ICMS ao longo do meu mandato ou de qualquer outro mandato de governador. Não conheço o estado que tenha aumentado o ICMS. Então, isso não ocorreu. O ICMS é um percentual, gás de cozinha é 12%. Se o gás for R$10, vai ser R$1,20 o ICMS. Na época do Lula, o gás de cozinha era R$30. Então, 12% de R$30, nós estamos falando de R$3,60. Então, R$3,60 seria o ICMS do gás de cozinha. R$3,60 seria o valor do ICMS. Então, é preciso falar a verdade para o povo e parar de distribuir fake news e mentira. Então, na época do Lula, o gás de cozinha custava R$30 e o ICMS de cada estado representava R$3,60 desse botijão de gás. É isso. Isso não mudou. Os estados não mudaram nada. Mas o Lula pegou também uma economia quebrada lá fora e os bancos saneados aqui. Ele levou uma sorte desgraçada também. Que ele pegou a quebra dos bancos internacionais, um mercado muito ruim, e aqui os bancos todos saneados. Depois da CPI do Banestado, ele levou muita sorte. Não digo que não tenha sido bom administrador, e sei lá se ele roubou ou não, isso é problema da justiça e não é meu, de forma alguma. O Lula, além disso, ele inventou a Dilma, que foi o pior governo de todos os tempos, que quebrou o Brasil. Tenho dito isso também. Não vou insistir muito nisso, senão vão dizer que eu estou fazendo campanha aqui. Não estou fazendo campanha coisa nenhuma, estou simplesmente falando o que aconteceu. Essa é a história. Agora, governador, falando no Lula, o senhor acredita numa polarização mesmo, que não vá surgir uma terceira via? Está aí o Ciro, seu amigo do Nordeste, né? Tem muito o PSDB agora em gestação para ver quem vai ser o seu candidato a presidente da República. Tem lá 3 nomes, os dois, além do Arthur Vigílio, os 2 principais, o Dória e o Eduardo Leite. Esse partido que eu estou aí, que está fundindo com o DEM, alguém disse que pode, acho que foi o Onix que disse isso, e eu concordo com ele. Né? Esse negócio de muita grana, muito tempo de televisão, você pode fazer uma coisa gigante ou criar um monstro. A coisa gigante seria uma coisa muito boa, então você cria um monstro,
Que nem comigo já começou a dar pepino. Os caras, antes de fazer a fusão, o Mandetta começa a se lançar candidato, a fazer campanha política. Eu já dei-lhe um cacete logo de cara, porque eu tinha o direito de ser candidato pelo PSL e tinha já acordado com o PSL. Acordado não. O Bivar falou, olha, você é nosso candidato, lançou para a imprensa inteira, vai lá dar entrevista como candidato. Agora, se não for, eles que fiquem com o dinheiro dele e com o horário de televisão deles. Aliás, eu falo em televisão faz 50 anos, não preciso de horário de televisão, e acho um absurdo político gastar dinheiro como esses caras estão gastando com eleição. Esse partido vai ter um fundo partidário enorme. Ah, mas está criticando o partido que vai fundir? Eu tô. Ninguém me pediu opinião se eu achava que devia fundir ou não. Se eu sou candidato a presidente da República de um partido, o cara não me pede opinião se eu sou a favor da fusão, eu já estou criticando já. O que eu estou falando aqui eu falaria antes. Acho um absurdo isso aí. Absurdo essa grana na mão do partido e esse tempo de televisão na mão do partido. Mas independente disso, se o partido arrumar um candidato bom, e hora que eu desconfio que até o Alckmin pode ser candidato por esse partido, viu? A presidente da República. Tem ninguém falando isso, mas eu estou desconfiado pelo que eu ouço dizer que o Alckmin não vai ser candidato a governador de São Paulo, coisa nenhuma. Eles podem lançar o Alckmin como candidato a presidente da República, esse partido grandão aí. Ninguém falou isso até agora, mas eu estou ligeiramente desconfiado que isso pode acontecer. No quadro todo, o senhor ainda acha que a briga vai ser... Se bem que o Bolsonaro ontem, em Belo Horizonte, falou, se eu for candidato à reeleição... É a primeira vez que ele falou isso, se eu for candidato à reeleição, pô, como se eu for candidato à reeleição? Primeiro ele falou que ninguém tirava ele do poder e queria continuar lá e que queria ser reeleito. Mas em BH ele deu uma recuada. O senhor acredita que não vai aparecer a terceira via, coisa nenhuma, e que vai, na realidade, polarizar, continuar polarizado entre o Lula e o Bolsonaro, ou não, governador? Ô, Datena, eu quero, se não for para tomar um café, pelo menos almoçar ou jantar com você, para a gente conversar um pouco sobre política, sobre o Brasil, porque eu acho que nós precisamos juntar os homens e mulheres de bem desse país e salvar o nosso país. Nós não precisamos ter unanimidade, não precisamos que seja todo mundo igual, claro. Até porque a beleza está na diferença, mas a gente precisa conversar bastante, porque nosso Brasil passa por um período muito difícil. O mundo está cada vez mais complexo, mais difícil, uma complexidade econômica, de disputa entre as nações. O emprego está sendo cada vez mais disputado no mundo inteiro. Mas eu quero conversar com você, até porque eu concordo com o que você acabou de dizer. O que a gente está vendo são partidos sendo criados ou fundidos, não porque tem afinidades políticas ou porque sentou, conversou e fez um programa de governo para o Brasil, mas de olho no dinheiro. Na verdade, esse partido que está surgindo aí, o que se comenta é que terá o maior fundo partidário. Eles estão buscando essa fusão para tentar atrair um maior número de candidatos a deputados federais e tentar, com isso, fazer a maior bancada. Então, o horizonte, o que está guiando, não é a política, não é o povo, não é o que fazer do Brasil, e sim reunir a maior montanha de dinheiro para atrair o maior número de candidatos e, com esse dinheiro, ficar oferecendo, vem esse filhinho meu que eu vou lhe dar um fundo partidário para você ser candidato gordo. E aí eu concordo com você, acho que a gente precisa primeiro dialogar o que nós queremos do Brasil. Tem mais, tem candidato que está procurando o partido por causa do dinheiro que o partido vai ter e o tempo de televisão que vai ter. Primeiro, eu não procurei o partido, eu fui procurado pelo partido, me deram o cargo de presidente da República, depois já mudaram a história do meio do caminho, e segundo, eu concordo com tudo que o senhor falou. Os caras estão interessados mais no dinheiro, mais no tempo de televisão e eleger mais gente. Se eles estão querendo atrair deputado, atrair até, sei lá, governador para virar presidente, sei lá o quê, se eles estão atraindo esse povo, eles estão perdendo um candidato. Porque se continuar desse jeito, eu dou no pé desse partido aí e vou para outro. Me interessa nem tempo de televisão e nem dinheiro. Eu quero ajudar o povo e acho uma sacanagem, eu acho uma sacanagem muito grande gastar tanto dinheiro assim com política, com um povo pobre e faminto como nós temos no Brasil. E o senhor tocou num assunto mais importante de todos até agora.
O governo está se isolando cada vez mais e o Brasil não pode virar uma ilha. Existe já uma barreira invisível comercial contra o Brasil, por causa do fator ambiental. Se esses caras começarem... Tem uns que têm total razão em relação a isolar o Brasil por causa do fator ambiental, mas tem alguns que são aproveitadores. A França é a nossa competidora direta e não tem se tem um mato lá, deve ser uma moita, porque eles acabaram com as florestas todas dele. Então tem muito interesse nisso. Mas nós não podemos cair nessa. A gente não pode desmatar mesmo de forma alguma a Amazônia. Tem biodiversidade, tem minério, tem petróleo, mas nós temos que preservar a Amazônia para a gente. Tem cura da Amazônia para tudo, se quiser saber. Isso não é de agora, desde a época de Pajé. Você imagina, meu amigo, com de repente empresas sérias que fabriquem remédio. Remédio é feito de planta. 99,9% é feito de planta. Você imagina o que tem de biodiversidade na Amazônia. Nós temos que preservar a Amazônia para nós primeiro, mas o mundo pode aproveitar, respirar o ar da Amazônia, os remédios que vão sair da Amazônia, não tem problema nenhum. Mas nós temos que preservar mesmo a Amazônia. Se a gente se isolar, quanto mais a gente se isolar desse mercado internacional, nós estamos ferrados. Se os gringos erguerem uma barreira econômica em relação a gente, nós estamos ferrados, porque não vão vender para ninguém e vamos morrer sem investir no brasileiro. Porque é assim que funciona o mercado mundial. Vide o exemplo de Cuba, que sofre um embargo, a meu ver, terrível dos Estados Unidos, não é? Bem porque foi botar míssil lá na época do Khrushchev, e aí os caras resolveram embargar a ilha, mas isso já faz quanto tempo, né? Então lá os caras que andam com carro em 1950, tem lá a sua dignidade no sistema de saúde muito bom e tal, mas sofrem pra caramba. Se o Brasil se tornar uma ilha, no mundo de hoje nós estamos ferrados. O pior que sobra para nós, tudo que tem de ruim, porque o mercado internacional já não andava muito bom. A pandemia, ela matou gente pra caramba e a gente chora muito as pessoas que morreram aqui e no mundo inteiro. Cura os nossos feridos e chora as pessoas que morreram. Primeiro a gente chora os nossos mortos e do mundo inteiro e dos nossos feridos e do mundo inteiro. Mas a crise econômica que veio com esse coronavírus foi terrível. A gente não ouvia falar de inflação mundial, agora tem uma inflação mundial que acrescida a inflação que nós temos do Brasil, nós estamos ferrados. A gente devia enxugar o governo, vou repetir pela 15ª vez, essa máquina monstruosa do governo devia ser enxugada e o dinheiro tinha que ser dado para o povo. Não é para parlamentar do Centrão, não, para continuar o Bolsonaro governando, e nem para deputado do Dória, para que o cara seja pré-candidato pelo PSDB. Não é assim que funciona. Dinheiro na crise tem que ser dado ao povo. Chama-se social-democracia, que o Paulo Guedes diz que é adepto do Keynes. Eu não sei que Keynes que ele é adepto, porque até agora eu só ouvi ele usar uma frase do Oscar Wilde que dizia que os pobres pegam migalha da mesa que cai dos ricos. É só essa frase. E outra, empregada doméstica não pode ir para Miami. E outra, qual o problema de você aumentar a energia elétrica? Nada, para ele não custa nada. Ele mora na Granja do Torto e não podia estar morando lá. Está tudo torto, porque lá é residência de presidente da República, que ele mora na Granja do Torto. Por quê? Ele não paga nada, por isso que tanto faz para ele aumentar a energia elétrica e daí por diante. Então, governador, o senhor tocou num ponto fundamental. O Brasil não pode se isolar do mundo, porque senão o desemprego vai aumentar. Falando bem simples, nós vamos nos ferrar tanto que você que já não tem comida no prato vai ter menos ainda. Você que não tem combustível no caminhão, no carro, no seu táxi, no seu aplicativo, vai ter menos ainda. Você que não tem casa, vai ter menos ainda. Você acha que eles vão manter essa lei do despejo durante quanto tempo? Daqui a pouco você vai morar na rua. Em São Paulo, cidade que o senhor está hoje, tem quase 60 mil pessoas morando na rua. Quantas cidades do seu estado tem 60 mil habitantes? Quantas cidades do Brasil tem 60 mil habitantes? Tem cidades aqui no estado de São Paulo mesmo, tem uma cidade morando na rua, na cidade mais rica da América Latina. É o fim do mundo, né, governador? E essa diferença de renda que é canalha. É por isso que nós precisamos conversar, eu repito sempre, os homens e mulheres de bem, precisamos conversar sobre como resgatar o nosso Brasil, como
fazer com que o Brasil volte a enxergar um futuro promissor. Isso é possível fazer e nós temos que juntar todo mundo e construir uma plataforma de governo, construir diretrizes que resgate nosso Brasil. Respondendo a sua pergunta, não é fácil construir candidaturas novas a presidente. O Brasil é um país continental. Só a Bahia, Datena, é do tamanho da França. Então, você apresentar um nome novo para um país continental desse, com milhares de pessoas na zona rural, nas periferias. Hoje, a nova lei eleitoral, o número de dias de campanha está muito reduzido, Datena. São poucos dias. Acabou o programa eleitoral partidário. Então, os candidatos não têm um veículo que possam falar durante bastante tempo com toda a população. Então, é muito difícil, na minha opinião, você viabilizar a terceira, quarta, quinta via. E o que eu acho mais importante, Datena, do que eu tenho repetido isso há um ano, e, infelizmente, a gente fica discutindo apenas nomes. Nós já nos está sentando as pessoas para estar discutindo o seguinte: o que vamos fazer do nosso país? O que vamos fazer para desenvolver a economia, para gerar emprego, para melhorar a inclusão social, para diminuir a fome, para tirar as pessoas da rua? O que você está falando é verdade. No Brasil inteiro, na Bahia, explodiu o número de pessoas que estão morando na rua, que o número de pessoas que estão indo para a prefeitura pedir comida aos prefeitos. Então, no Brasil inteiro isso está acontecendo. Então, é preciso, na minha opinião, em vez de apenas concentrar o debate sobre nomes ou sobre terceira ou quarta-feira, possamos sentar. Por isso que eu quero conversar, quero ajudar nesse processo, eu acho que tenho condições de ajudar, conversar com você, conversar com o Alckmin, conversar com todo mundo, para a gente ajudar a construir. Eu entendo que, independente de acertos ou de erros cometidos ao longo da história, cada um de nós pode contribuir. O Lula, que você falou, fez um bom governo. Eu gosto sempre de citar, viu, Datena, um relatório técnico de um ente absolutamente apartidário, que é o Banco Mundial, que editou um relatório que quem está nos ouvindo, se quiser acompanhar, chama Década de Ouro do Brasil. Basta clicar no Google, você vai achar esse relatório, que apresenta, ele classifica como 10 anos de ouro do Brasil entre 2003 a 2013, onde todos os indicadores econômicos e sociais tiveram uma mudança extremamente positiva, seja qual for o indicador que você pegue: saneamento, construção habitacional para pobre, financiamento para a agricultura familiar, número de universidades, número de escolas técnicas, número de postos de saúde, taxa de mortalidade infantil. Então, foram 10 anos onde todos os indicadores econômicos e sociais do Brasil melhoraram. Então, ou seja, está mais do que demonstrado que é possível, com diálogo, com entendimento, corrigindo eventuais erros que tenham sido cometidos. Nós estamos mais maduros, eu acho que, e a maturidade, inclusive, faz com que a gente tenha mais humildade e, mais do que nunca, nós precisamos dialogar, juntar as pessoas de bem desse país, dialogar, chamar a imprensa, chamar todo mundo, conversar e dizer: olha, o Brasil não pode ficar nessa situação, o Brasil é um país gigantesco, tem um potencial enorme, e não pode ter gente medíocre, despreparada e preguiçosa comandando nosso país. Nós precisamos de gente que gosta de trabalhar, que acorde cedo para fazer programa de rádio, que acorde cedo para ir para a porta de uma fábrica trabalhar, que acorde cedo para ir para o campo, trabalhar na agricultura, que goste e seja apaixonado por governar, que não fique dizendo: não me pergunte isso que eu não sei, vai perguntar meu assessor. O cara não sabe responder uma pergunta. Então, que o cara tome para si as responsabilidades e vá governar, cuidar do nosso agente, do nosso povo, com muita humildade, com muita serenidade, que é o que o nosso Brasil precisa, unir o nosso povo para enfrentar as dificuldades do mundo moderno, um mundo cada vez competitivo. Nós precisamos nos relacionar com todo mundo. Agora, não podemos ser ingênuos de achar que cada nação não tem seu interesse. Todos sempre têm seu interesse e nós temos que ser os nossos. Eu fico indignado quando eu vejo atitudes subservientes de líderes brasileiros erguendo e abraçando bandeiras de outros países. Você não vê nenhum líder estrangeiro abraçando a bandeira brasileira, e aqui fica um complexo de vira-lata, uma relação subserviente
de entregar o povo brasileiro de bandeja a fome, a miséria. Eu vejo algumas pessoas sair com orgulho, abraçando bandeira de outros países. Não me interessa qual é o país. A nossa bandeira é o Brasil, o povo brasileiro. Então, eu quero conversar com você, se não foi possível hoje, quero na próxima momento aqui em São Paulo almoçar, jantar com você, para a gente conversar, como quero conversar com outras pessoas. Acho que o Brasil precisa de você, precisa de mim, precisa do Alckmin, precisa do Lula, precisa de todo mundo. O Brasil está precisando dos homens que podem ajudar a salvar esse país dessa tragédia que nós estamos vivendo. Bom, governador, foi um prazerão conversar com o senhor. Vamos contar lá da Bahia. Estou com saudade da Bahia. Eu ia sempre na Bahia. Ia então, quase todo mês, pelo menos quando tinha futebol. Você é meu convidado a Tá bom, mas eu pago. Eu pago, senão não vou dizer que eu estou tomando dinheiro. Não pagar, não. Ah, não, na sua casa tá tudo certo. Você está convidado a almoçar na minha também, a hora que quiser, inclusive hoje. É um prazer conversar com um representante do povo nordestino que eu amo de paixão. Vereador, foi um prazerão conversar com o senhor, foi muito legal que essa conversa fosse pública, mas eu gostei muito da sua colocação de que homens de bem precisam se reunir e conversar mais para estudar um projeto de futuro do Brasil, porque do jeito que está, a situação caminha para o social cada vez pior, o político cada vez mais antidemocrático e o povo, que é a razão de tudo, cada vez mais penalizado pelo que acontece. Um abraço grande ao senhor, tenha um bom dia, leve um abraço grande ao seu estado maravilhoso e ao Nordeste brasileiro. Um abraço, bom dia, Datena. Foi um prazer. Bom dia, governador. Dê um abraço no Curvelo aí, um abraço grande dele, um abraço grande.